Boa noite. Começa agora o Caderno Regional. Confira os destaques da edição desta terça-feira. Prefeitura de Santos promove ações na semana de combate ao mosquito Aedes aegypti. Santa Cecília TV realiza primeiro debate da história com candidatos à presidência da OAB Santos. Cantor da região lança clipe para discutir causa LGBTI nas escolas. Prosseguem até sexta-feira nas cidades atividades da Semana de Combate ao Aedes aegypti e as doenças causadas pelo mosquito, promovidas pela Prefeitura de Santos. Hoje, no Porto, foi dia do projeto Casa do Saber. O cenário reproduz ambientes de uma casa e situações que podem se transformar em um problema de saúde. Restos de comida que atraem ratos, falta de manutenção em um jardim pode facilitar a vida dos caramujos. Pombos que fazem ninhos no ar-condicionado. E, é claro, plásticos, copos, garrafas que parecem só lixo. Mas estamos chegando no verão, as temperaturas ficam altas e costuma chover bastante. É tudo que o mosquito precisa para se reproduzir. Acúmulo de água e calor. E antigamente, quando a gente falava de combate à dengue, se pensava logo em pneu, em vaso de planta. Mas hoje temos que ter um olhar muito mais atento. Uma tampinha como essa daqui, que é de um pote, ou até mesmo uma tampinha de garrafa PET como essa daqui, se acumular água, pode sim se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Pode sim se tornar um foco de dengue. 90% dos criadouros são encontrados em ambientes domésticos. Por isso, olhos sempre atentos são uma grande arma no combate ao mosquito. Mas agora ainda, no verão, a gente intensifica ainda mais, período mais quente, de mais chuvas, Nossa cidade é propícia, o clima é favorável para a reprodução do mosquito. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, tem que ser mais rápido do que ele. Liseane é chefe do IEC, Grupo de Informação, Educação e Comunicação da Secretaria de Saúde de Santos. O cenário é a chamada Casa do Saber. Trata-se de um projeto que mostra como problemas podem ocorrer e, principalmente, como evitar. A apresentação do dia foi em uma empresa de armazenagem do Porto de Santos. A gente está vendo uma simulação de uma casa normal que acontece na nossa cidade, Cada um de nós sabe mais ou menos o que tem dentro. Foi um bate-papo de mais ou menos meia hora. Quem participou garante que vai ficar mais atento. Que tipo de cuidado você já vai chegar na sua casa e já vai tomar para não ter mosquito da dengue? Primeiramente, vendo os vasos, plantas, os ralos. Ficar de olho. Ficar de olho também, principalmente. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico infectologista Ricardo Aydin. Doutor Ricardo, boa noite. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor Ricardo, nos últimos anos a impressão, pelo menos aqui na Baixada Santista, é de que houve uma diminuição no número de casos, não só da dengue, como também da zika e da chikungunya. Essa impressão corresponde à realidade, doutor Ricardo? Sim, a gente vê no ambulatório, internações hospitalares, no consultório particular da gente, que houve de fato uma diminuição expressiva desses casos. O mosquito, o Aedes aegypti, no caso, é o responsável pela transmissão dessas três doenças que eu citei agora. Com certeza. E em condições excepcionais, quando tem uma densidade muito grande do mosquito, também a febre amarela urbana. Normalmente ele não transmite a febre amarela, mas nesses casos excepcionais ele pode também transmitir a febre amarela. Poderia, como aconteceu lá anos atrás que se vacinou previamente porque tinha uma densidade grande. Hoje o mosquito está bem controlado aqui em Santos e no Guarujá. As outras cidades circunvizinhas é que apresentam ainda problemas e taxas importantes. Tem um índice LIRA do governo federal, um índice usado em sanitarismo, que você consegue dimensionar a quantidade de mosquitos nas armadilhas e saber se está sob faixa de risco aumentado ou não. E Santos está em torno de 0,7, tudo que fica abaixo de 1 é mais tranquila a situação. Só que é óbvio que tem que continuar trabalhando. Com a chegada agora do verão, há um aumento na preocupação em relação a essas doenças, justamente porque as condições ficam mais propícias
justamente para o mosquito também, doutor Ricardo? Com certeza, essa história se repete toda vez que tem as chuvas de verão, acúmulo de água, etc. Essas condições aí muito interessantes mostradas na Casa do Saber, né, uma ideia bastante inteligente, elas são propícias justamente ao crescimento do mosquito, que tem que continuar sendo combatido. Eu acredito que Santos saia bem, porque tem uma equipe coesa, bem treinada, que já tem uma quilometragem rodada de anos fazendo esse trabalho e tem sido expressivo o resultado. O senhor sabe dizer qual foi o índice de vacinação de pessoas, principalmente em relação à febre amarela? Porque houve uma grande campanha em relação a isso, não é, Isso. doutor? Santos chegou num dado até surpreendente, cerca de 90%, quando a média das cidades foi 60 e pouco, 50 e tantos. E o ideal seria o quê? 95%? O ideal seria acima de 90, então 90 para cima a gente já considera como bastante bom. É óbvio que o que sobra é o óbvio, mais ainda, é exortar a população a se vacinar para a febre amarela, aqueles que não o fizeram, esses 10 ou mais por cento aqui em Santos e nas outras cidades que atingiram cifras muito baixas, 55, 60 e pouco. Essas cidades circunvizinhas. Fora ainda um pouquinho mais longe, Ubatuba, Caraguatatuba, existe esse risco, porque o mosquito vem caminhando. Porque já havia uma previsão de que haveria circulação, né, do vírus aqui na região, quer dizer, como o senhor falou, o vírus está caminhando e em algum momento chegaria aqui na região, Sim, não é? Uma média de 2,5, às vezes 3 quilômetros por dia. Isso começou lá em cima no Amazonas, chegou em Jundiaí. Tudo isso já era uma história mapeada e calculada pelos tais corredores ecológicos. E óbvio que a Serra do Mar oferece condições excelentes para que ele se mantenha. E aí a gente poderá ter casos esparsos de gente que vai à mata e pode contrair a febre amarela silvestre. Principalmente também porque há um aumento de circulação de pessoas na região agora nessa época, não é? Com certeza, turismo ecológico, que é muito explorado nessa região, e que, dependendo daquilo que se mapeie, vai ser contraindicado, em especial para quem não tomou a vacina. No caso específico da febre amarela, os casos ainda são da febre amarela silvestre, vamos chamar assim. Não há casos urbanos, não é? Isso. É ruim, mas felizmente não existem casos, né, de transmissão urbana, e Deus nos livre, espero que isso não venha a acontecer. A vacinação ainda continua sendo importante e é a melhor maneira das pessoas se protegerem. Com certeza. Ainda mais que essa vacina, mesmo a fracionada, se não houver condição de se usar a dose completa, tem tido êxito. Todos os trabalhos mostram isso, com soroconversão, quer dizer, produção de anticorpos. Então a gente tem que estimular, continuar estimulando, esse é o papel de vocês, né, das mídias todas, estimular a população a tomar vacina. Porque houve uma acomodação por parte da população também, não é, doutor Ricardo? Sim. Quando houve aquele grande surto, quer dizer, todo mundo também fala a respeito. Isso. Aí houve há uma diminuição nos casos, né, e até na divulgação, né, a própria imprensa, de alguma maneira, para de falar um pouco a respeito da doença e as pessoas se acomodam e acham que está tudo tranquilo, e não é bem assim. O brasileiro ele é muito reativo e não é proativo, então vão ter que ser reativos de novo. Isso aí tem que voltar a ser falado e as pessoas precisam se vacinar. E outra coisa importante, a vacina tem muito pouco efeito colateral. Estimava-se um caso mais grave a cada 300, 400 mil doses, e apareceu um caso grave em 5 milhões de doses. Então é uma vacina bastante segura, a população deve acorrer aos locais de vacinação, aqueles que não se vacinaram, e tomar a sua vacina. O risco da doença ainda é muito maior que o risco de tomar vacina, não é? Com certeza, infinitamente maior. E aqui, pela proximidade geográfica, não é incomum pessoas adentrarem aí no sertão do Camburi, nessas regiões todas, né, que tem esses passeios ecológicos, e podem sofrer danos, podem sofrer contaminação pelo vírus da febre amarela e outras doenças, malária silvestre e outras coisas. Quais são as restrições para as pessoas em relação à vacina? Quem não deve tomar a vacina? Pessoas em quimioterapia de câncer, pessoas imunologicamente muito depauperadas, como no caso de um diagnóstico precoce tardio de HIV, melhor porque dizendo. O vírus é ativo, é vivo nessa vacina, né? Exatamente, atenuado, porém poderia em pessoas com déficit imunológico causado por medicamentos como para o câncer, e mesmo pacientes HIV positivos ainda com a imunidade muito baixa, poderiam ter algum grau de risco, mas praticamente são essas as limitações.
Doutor Ricardo Aine, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Eu que agradeço. A Receita Federal apreendeu hoje 347 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga estava dentro de um contêiner que continha painéis e fibra de madeira. O destino da carga era a cidade de Algeciras, na Espanha. O Hospital Particular Vitória, em Santos, especializado em tratamento oncológico, teve que ser evacuado hoje por causa de problemas na estrutura física do local. A repórter Patrícia Nunes tem os detalhes. 18 pacientes do Hospital Vitória, que fica no bairro Vila Belmiro, em Santos, estão sendo transferidos para o Hospital Ana Costa, que também fica em Santos. As transferências começaram por volta das 3 da tarde, após a constatação de problemas na estrutura do edifício durante inspeções de manutenção. A Defesa Civil de Santos diz que não foi notificada do problema estrutural no hospital, apenas sobre a inspeção que será realizada no local amanhã. Já o Hospital Ana Costa confirmou a transferência dos pacientes, mas não deu detalhes sobre eventuais impactos na unidade. De Santos, Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. Em nota, a administração do Hospital Vitória diz que o hospital foi esvaziado para acelerar os reparos e evitar riscos. A admissão de novos pacientes está suspensa. O Diretório Nacional do PSDB analisa um processo de expulsão do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. O pedido partiu de representantes paulistas. A acusação é de infidelidade partidária. O político apoiou Márcio França, do PSB, nas eleições do governo do estado em outubro. França perdeu para o candidato do PSDB, João Dória. Hoje é comemorado o Dia da Engenharia de Segurança do Trabalho. Os principais objetivos desse setor são identificar riscos, condições insalubres e solucionar esses problemas. A data foi instituída por lei federal em 1985. Eu converso agora com o professor Hélio Lopes, coordenador do curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unisanta. Professor, a preocupação com segurança do trabalho veio bem antes dessa data, né? Sim, ela na realidade surge em 1948, quer dizer, muito antiga, quando ainda foi criada a Organização Mundial de Saúde e começaram as primeiras preocupações em relação à segurança do trabalho e à saúde do trabalhador. A partir de 1972, aqui no Brasil, também se criaram portarias que tornou obrigatório a todas as empresas a aplicação da segurança do trabalho. Em função disso, em 1975, a Unisanta, pioneira nessa área, passa então em convênio com a Fundacentro a desenvolver o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui na Baixada Santista. Porque para fazer o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, há necessidade que você seja formado ou em arquitetura ou em engenharia. São somente esses dois profissionais que podem fazer o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. E a partir do momento que ele faz esse curso, automaticamente é o único curso de pós-graduação que ele tem a atribuição do CREA. E aí ele pode assinar projetos, enfim, desenvolver todo um trabalho e recolher, inclusive, anotações de responsabilidade técnica. A engenharia de segurança do trabalho, ela tem uma importância muito grande na medida em que ela trabalha não só com a parte de segurança, mas trabalha com a parte de risco também, prevenção, né? Eu diria que é um curso que forma profissionais, e o engenheiro de segurança é digamos assim, um anjo da guarda, né? De uma engenharia que salva vidas. É uma engenharia que salva vidas. Obrigado, professor. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. E o Sistema Santa Cecília de Comunicação promoveu ontem o primeiro debate da história entre os candidatos a uma eleição da OAB Subseção Santos. O pleito acontece na quinta-feira. Todos os candidatos participaram. Rodrigo Julião, da Chapa 1, Matheus Cury, da Chapa 2, Marcelo Pavão de Freitas, da Chapa 3, José Luiz dos Santos, da Chapa 4 e Joaquim Fernandes, da Chapa 5. O advogado Marcelo Henrique Veronês foi o coordenador jurídico do debate. É importante que o telespectador tenha consciência de que são 3 os motivos que podem ensejar o pedido de direito de resposta.
nos termos daquilo que ficou convencionado nas regras do debate, né? A exibição de documentos, a intervenção do tempo de fala de um outro candidato e ofensas de natureza pessoal. O primeiro bloco teve uma rodada de perguntas e respostas que incluiu o comentário de um terceiro candidato e a conclusão de quem foi perguntado. No bloco seguinte, candidato perguntou para candidato. No terceiro bloco do debate, mais uma rodada de perguntas e respostas com comentários. No último, 2 minutos para as considerações finais dos candidatos à presidência da subseção Santos da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, mantendo uma tradição, de forma democrática, a Santa Cecília TV abriu espaço para a discussão de ideias e propostas. Estou muito satisfeito com o debate, a participação dos demais colegas. Convido você, advogado e advogada, para o dia 29. Reflitam, comparem as gestões, comparem as realizações e, com certeza, na sexta-feira, a nossa chapa 1, restabelecerá a ordem aqui em Santos. Ratifico aqui, mais uma vez, meus parabéns à Santa Cecília, a toda essa iniciativa que proporciona ao advogado a melhor escolha. Você, advogado, reflita, pense, analise as propostas, vejam as realizações, quem mais fez pela ordem e vote. Festa da democracia, festa da advocacia. Eu queria apenas fazer um comentário sobre o que foi falado no debate, porque eu deixei o Conselho de Comunicação da OAB por um motivo simples. A funcionária foi mandada embora na sexta-feira à noite e na segunda-feira de manhã havia um contrato assinado. E por ser o presidente do Conselho de Comunicação, eu não fui comunicado. Isso não é transparência. Eu entendo que o eleitor hoje, o advogado e a advogada, ela tem que abrir os olhos, eles têm que abrir os olhos, por quê? Porque a OAB precisa sim de mudança. E mudança com pessoas que possam representá-lo de forma incisiva, está ali em cima, acolhendo o advogado. Obviamente, os problemas da advocacia precisavam ser discutidos, seja de um, seja de outro candidato, seja da coletividade. Era necessário que se colocassem as questões neste debate. As propostas são aquelas afetas à advocacia. Foi maravilhoso, acho que o telespectador ele fica ansioso em saber as propostas, mas ele também quer saber a vida pregressa dos candidatos, a história dos candidatos, né? Os pontos a favor, os pontos contra. Então eu acho que a Santa Cecília TV coroa, de fato, mais uma temporada de debates, né, Carlos? A gente que já se dedica há tanto tempo, às vezes o telespectador em casa não imagina, né, o que existe por trás da tela, a quantidade de pessoas envolvidas, né, todo o aparato técnico, o meio acadêmico envolvido dentro de uma atividade da televisão. Um cantor da região lançou um videoclipe na última semana. O assunto é a falta de debate sobre respeito LGBTI na Base Nacional Comum Curricular. Se não quiser ficar, não chegue. O cantor não se identifica como gênero masculino ou feminino. A paixão pela música começou na adolescência. Silvino decidiu estudar. Em 2015 eu prestei uma prova para o Conservatório Municipal de Cubatão, Ivanildo Rebouças, e passei. E lá eu comecei a estudar do zero, assim. Fiz o nível fundamental, este ano comecei o nível básico, porque essa escola ela tem essa importância de permitir que pessoas de diferentes idades acessem uma escola de música e tenham a oportunidade de viverem a musicalização, assim. O primeiro trabalho foi lançado em 2017, Olhos Amarelos. A música revela o convívio com o vírus HIV e chamou a atenção da cantora Elza Soares. Vergonha, ai, do medo de ser assim. Tive a sorte, a felicidade dessa música chegar até Elza Soares elogiar no ano passado, partilhar essa música e me colocar como uma possível promessa, assim, de uma primavera de... Como que ela fala? É uma promessa da primavera da diferença, assim. Medo de ser medo. Olhos Amarelos é uma das 5 faixas do EP Humus, lançado pelo artista radicado em São Vicente. A música, que tem o mesmo título do trabalho, fala sobre a ausência do debate sobre LGBTI nas escolas. A canção se transformou em um vídeo, Manifesto Humus. Esta terra infértil comerá meu corpo que virá. Renascer
Eu defendo sim que escola, que é um lugar de discussão, um lugar de construção de cidadania, de pensar a cidadania do ser humano, onde você pensa qual é o seu papel no mundo, é um lugar para você falar que você tem de respeitar todos os corpos, todas as vivências, todos os afetos. A carreira está começando. Silvino sonha alto e promete uma surpresa em breve. Agora eu estou entrando num processo de construção de um novo show que deve estrear aqui em Santos em janeiro. Mas eu não posso falar mais nada. Estamos aí em 2 meses, 3 meses para pensar direitinho. Sou o pé no chão do mundo, sou do chão, alimento, sou o pé no chão do mundo, sou o chão. O Caderno Regional de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.